Crateús em Foco. Notícias da região. Edição de 21 de março de 2022. Loto Fácil premia crateuense. Cantor esfaqueado no Piauí. Homem morto com golpes de facão tem olhos arrancados também no estado piauiense. Preso liberado, mesmo com prisão decretada. Palmeiras do Rosário tem novo presidente. Esses são os principais destaques. Crateús. Uma aposta dessa cidade entre as 8 que acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso 2474 da Loto Fácil, sorteio realizado no Espaço da Sorte em São Paulo. E vão dividir o prêmio de R$ 1.411.865,61, tocando para cada um R$ 173.831,14. Os números sorteados foram 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24 e 25. Os outros 7 contemplados são de Itabuna, Bahia, Brasília, Belo Horizonte e Dom Bosco, em Minas Gerais, Botucatu, Paulínia e São Paulo, capital, no estado paulista. Crateús. Alguém pode imaginar o porquê de alguém ir preso através de mandado de prisão, ser conduzido à delegacia e ser liberado como se nada tivesse acontecido? Pois é, só no Brasil. O fato a ser relatado não vai ter nomes divulgados, porque é como se não tivesse acontecido. Há 9 anos, quando o proprietário de uma D20 foi assassinado, o acusado esteve foragido até agora. Como estava com a prisão decretada e sabendo da presença dele novamente no município, a polícia foi lá, efetuou a prisão e, ao checar a documentação, o delegado não achou argumentos para deixá-lo preso. Em seus documentos consta outro nome, apesar da certeza de ter sido ele, das filhas da vítima terem reconhecido, nada pôde ser feito a não ser liberar. Toda a documentação mostra outro nome e tudo legal. Resta saber como conseguiu tudo isso. Crateús. Um dos autores do roubo da moto de Belarmino Rodrigues, no povoado Cacimba do Meio, sábado à noite, foi preso horas depois com o produto do roubo e um revólver calibre 32. Foi identificado como Anderson Nascimento. O seu comparsa de nome Rafael está foragido. Quanto aos assaltos de 2 motos na CE 533, trecho Crateús e Ralejo, uma na Grota e outra no São Romão, onde desta também levaram vários celulares e cartões bancários. Ninguém foi preso ainda, mas a polícia está em diligência. Ipu. O cambista Francisco Alberto Marques da Silva Aragão, 34 anos, foi encontrado morto ontem em sua residência na rua Padre Macário, bairro da Mina, nessa cidade. Vizinhos sentiram sua falta e resolveram entrar na casa dele e o encontraram sem vida numa rede. Não tinha sinais de violência. Ipueiras. A pessoa de nome Daniel Souza Peixoto, 31 anos, foi lesionado com uma facada abaixo do peito, desferida por Francisco Caio Carmo Souza, 25 anos, fato ocorrido no mercado público. Foi socorrido e transferido para Sobral. O acusado, até quando se soube, continua foragido. Heriotaba. O agricultor João Batista Araújo Lopes, 46 anos,
suicidou-se por enforcamento no povoado Malhada dos Bois, próximo ao distrito Amanaiara. Piauí também violento. 3 acidentes de trânsito na PI-115 entre Juazeiro e Castelo. Um veículo modelo Classic desgovernou-se quando o motorista perdeu o controle da direção ao cair em um buraco dos muitos dessa estrada. Outras 2 pessoas também eram ocupantes e só uma chegou a ser hospitalizada com ferimentos médios. Na mesma via, só que no povoado Bonito, um motociclista identificado como Manuel caiu da bis que conduzia depois que ela se desgovernou ao passar também por um buraco. Um casal que transitava pela rodovia, Ronaldo e Ivete Vesgueira, de Juazeiro, resolveu parar e socorrer a vítima. Só que, antes disso, o veículo Prisma, que eram ocupantes, caiu em outra cratera e, na desandada, bateu em um cavalo que atravessava. Nestes, só danos materiais. O primeiro acidentado daquele momento foi socorrido para o Hospital Nilo Lima, em Castelo, sem risco do pior. 3 acidentes, todos ocasionados pela mesma quantidade de buracos. Irresponsabilidade de quem? Do ocupante da cadeira principal do Palácio de Karnak, em Teresina, ou seja, o governador do estado, o Wellington Dias. Piripiri Domingos Mourão. Um acidente de trânsito sábado à noite entre essas 2 cidades vitimou o jovem Antônio Carlos, que tinha acabado de sair do trabalho, onde recebeu o pagamento, e ia deixar para a esposa que estava na casa da mãe dela, prestes a ganhar uma filha. Que pena, vai nascer sem conhecer o pai. Campo Maior, Piauí. O cantor Cleiton Oliveira, da banda Raio Musical, foi esfaqueado na madrugada de ontem em um bar da cidade. Foi defender uma garota envolvida numa confusão e foi quem pagou o pato. Mas em vídeo nas redes sociais, depois de socorrido e ter tido alta do hospital, tranquilizou a população e os fãs, dizendo: está tudo bem. São Francisco do Piauí. Identificado como José Nascimento Dias Carneiro, foi encontrado morto em sua casa na Rua Nova, onde morava, depois de uma luta corporal com um desafeto. O delegado Luciano Santana, que cuida do caso, falou ao jornal Meio Norte que a vítima sofreu golpes de facão e teve os olhos arrancados. Era ex-presidiário envolvido com tráfico de drogas e tinha saído da prisão não fazia muito tempo. Está sendo investigado se a morte teve alguma ligação com dívidas do mundo do crime. Futebol. Crateus. Suburbão. É o campeonato anual que envolve times dos bairros. E a edição 2022 terminou sábado, quando o Força Jovem sagrou-se campeão ao vencer o Servilha nos pênaltis. No tempo normal, empate de 1 gol. Crateus. A desportista Jaqueline Ximenes Aragão Cavalcante é a nova presidente do Palmeiras do Rosário. Ela substitui o Evaldo Ximenes, que por quase 40 anos comandou a equipe. Ipaporanga. 20º Campeonato do Distrito Lagoa do Barro. Semifinal. Com os resultados do final de semana, ficou conhecido os 2 finalistas. No sábado, o Fortaleza do Novo Mundo venceu o Beck de Balseiros
por 2-1. Toninho Cedro e Nando para o Fortaleza. E Gabriel descontou para o Beck. Ontem, o Amigos do Velho da Ipaporanga venceu o Avaí da Gameleira por 1-0, gol de Diego. A grande final vai ser próximo domingo, 27, e a expectativa é grande para a partida Fortaleza do Mundo Novo e Amigos do Velho de Ipaporanga, que vão decidir com muita garra para conquistar, além do título de campeão, o prêmio maior, R$4.000. O vice vai levar 2.000. O promovente da competição é o Rogério Lopes, da Lagoa do Barro, e o radialista Mardônio Pereira, de Ipaporanga, tem sempre colaborado com informações. Alô para inscritos: José Soares, do povoado Canal Saboeiro, Ceará, está em Itaquera, São Paulo. Jorge Luiz Martins, em Brasília. O primo Adelson Alves, da Barra d'Água, em Crateús. André Pinheiros, de Pocinho, Crateús, em Fortaleza. Francisco Moraes, da rua André Moreira, Crateús, em São Paulo. Charles Rebouças, na Dinamarca. Derlano Almeida, em Crateús. Josuel Antenas, em Goiânia. João Marcos Barbosa, de Crateús, em São Paulo. João Ferreira da Silva, no Quarto Beck, em Barreiras, Bahia. Rogério Lopes, na Lagoa do Barro, Ipaporanga. José Gomes da Silva, no Rio de Janeiro. Totônio do Vale, de Crateús, em Brasília. Antônio Braga, no Rio de Janeiro. Subtenente Francisco Evandro Costa, em Barueri, São Paulo. Roberto Oliveira, do Distrito São Francisco, também conhecido como Riacho Seco, Quiterianópolis, está em Maranguape, Ceará. Carlos Nascimento, do povoado Quirino, Brasil afora. Francisca Alves, de Crateús, em Manaus. Francisco Rosa, em Fortaleza. Almeida do Piseiro, de Crateús, em Brasília. Olavo Souza, em Manaus. O casal Luciene Pereira e Antônio Mesquita, no Rio de Janeiro. Edivan Alves Pinho, em São Paulo. Rogério Linhares, de Crateús, em Iumas, Goiás. Ele foi locutor da Rádio Poti por muito tempo nos anos 80 e usava o nome artístico de Roger Lins. Ivanira Pontes, na Rua Almirante Tamandaré, Crateús. Célia Barros, também nessa cidade. Felipe Teles, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Deusimar Vidal Rinodê, quilômetro 15, BR-226, trecho Crateús, Independência. Tati Olímpio e o esposo Fernando, os dois de Crateús, em São Paulo. Caetano Alves, em Lagoa dos Lima, Ipaporanga. Willam Ferreira, em Quixeramobim, Ceará. Rafael Martins, do bairro Cajás, Crateús, em Fortaleza. Ireno Ambrósio, do povoado Sobradinho, Crateús, em Guarujá, São Paulo. O primo dele, Clarindo Araújo, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Genival Almeida, de Crateús, em Brasília. Anália Soares Moreira, de Crateús, em Manaus. Ocean Claudino, na Rua Professor Lisboa Rodrigues, Crateús. Professor Rogério Rates, em Fortaleza. José Elias Barros, em Taguatinga, Brasília. Raimundo Neto, em Monsenhor Tabosa, Ceará. Rosângela Borges, de Crateús, em São Paulo. Antônio Mascarenhas, de Fortaleza, em Santo André, São Paulo. Márcio Souza, em Fortaleza. E a mãe dele, Dona Creuza, na Rua Pedro II, Crateús. José Veras, no Rio de Janeiro. Vanusa Pereira, no assentamento São José, Crateús. Francisca Pereira, em Minas Gerais.
Damião Pereira de Souza, de Pedra Branca, Ceará, em Barro, cidade do mesmo estado. Olavo Play, de Crateús, em Brasília. Francisco Chagas, do Montenegro, Crateús, em Barueri, São Paulo. Fátima Mano, de Crateús, em Manaus. O Henrique, no Banco do Brasil, Crateús. Jorge Luiz Henrique, em Brasília. Marcelo Barroso, em São Paulo. O Riano, Distrito Poti, Crateús. O pastor Domingos Paiva, do povoado Patos, Crateús, Brasil afora. Davi Freitas, em São Paulo. Antônio Zito Soares Fortunato, do Buritizinho, Crateús, em Manaus. Alex Oliveira, de Crateús, em Fortaleza. Odésio Soares, no povoado Filomena, Crateús. Abdias do Vale, de Crateús, na Lagoa do Barro, não a de Ipaporanga, Ceará, muito menos de Castelo Piauí. É uma no interior de Calcaia, Ceará. Amaral Maromba, de Crateús, em Itu, São Paulo. Felipe Araújo, de Crateús, em São Paulo. Ana Lourdes Marques, em Fortaleza. Francisco Rodolfo, da região de Cabaças e Ibiapaba, Crateús, em Brasília. Antônio de Oliveira, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Carlos Barbosa, em Nova Roma, Tamboril. Haroldo Oliveira, em São José dos Campos, São Paulo. Raimundo Dilson e Edmilson Anchieta, em Brasília. João Afonso de Almeida Vale Júnior, em Las Vegas, Estados Unidos. Luiz Coelho, de Crateús, em Brasília, mas teve uma passagem antes por Teresina. E ainda Edivan Cavalcante, JL Vídeos, Mona Alves, Evanildo Costa, Alex Oliveira Rodrigues, Dan Anderson, Vaqueiro Magalhães, Lopes Veras, Cartê Machado, Wilson Lima Souza, Arislene Rodrigues Cruz, Pastor João Dourado, Luzia Coriolano, Francisco Souza, Zelino, Neide Gomes Silva, Raimunda Oliveira Souza e Oscar Costa dos Santos. No próximo vídeo, mais alô, não percam!